Imagine nascer cercado por ruas empoeiradas, com mais sonhos do que recursos, e crescer com uma ideia fixa: tirar os seus da dificuldade por meio do futebol. Desde muito jovem, você decide abrir mão de brincadeiras e despreocupações, apostando tudo em uma única carta: ver sua mãe sorrir de orgulho por você. Cada treino, cada sacrifício, cada gota de suor tinha um único propósito: fazê-la feliz. Até que um dia o destino, com sua cruel ironia, vira tudo de cabeça para baixo. No mesmo dia em que finalmente te dão a oportunidade de estrear como profissional, sua mãe falece. Não existe preparação para um golpe tão brutal. Qualquer outro teria desmoronado emocionalmente. Mas William Pacho escolheu transformar essa dor em combustível. Com a alma partida e o coração em chamas, decidiu seguir em frente, lutando por ela, com a determinação de honrar sua memória a cada passo que desse dentro de campo. Para imortalizar esse amor, agarrou-se ao número 51 nas costas, a idade que sua mãe tinha ao partir. Esse número se tornou seu escudo e seu motor. E não demorou muito para que um estrategista como Luís Henrique o notasse. O técnico espanhol, conhecido por sua visão e ousadia, lhe confiou uma responsabilidade enorme no PSG: ocupar o posto que um dia foi de lendas como Sérgio Ramos. A pressão era gigantesca, os olhos de um país inteiro voltados para ele, e, ainda assim, William não se abalou. Com firmeza, coragem e uma maturidade fora do comum, tornou-se a muralha defensiva que levou o Paris Saint-Germain à conquista da sua primeira Champions League. E o mais impressionante é que, com ainda pouca trajetória profissional, tornou-se o primeiro equatoriano a erguer a orejona, superando até nomes de grande projeção como Moisés Caicedo. Nas palavras do próprio William: não importa quantos obstáculos apareçam no caminho. Trabalhe sem descanso, porque os momentos difíceis também passam. Hoje te trazemos a história de um guerreiro que surgiu do nada para escrever seu nome nos livros do futebol. Eu sou seu anfitrião no Loco por Futebol, e te convido a me acompanhar passo a passo na carreira de William Pacho, um jovem nascido em El Blanquito, um canto humilde de Quinindé, na província equatoriana de Esmeraldas. Ali, entre casas de zinco e ruas de terra, nasceu em 16 de outubro de 2001. Desde os primeiros anos, a bola foi sua companheira inseparável, seu refúgio, sua fuga. Jogava em campos improvisados, onde cada gol era um sonho mais próximo de se realizar. Aos 15 anos, sua vida deu uma guinada graças a Byron Cedeno, técnico do modesto clube Huracán de Quinindé, que descobriu seu talento e o levou para fazer testes no Independiente del Valle, uma fábrica de futuras estrelas. E William não decepcionou. Em 2016, fez as malas, deixou o lar e se instalou em Sangolquí para começar a forjar seu destino. Lá, cruzou caminho com nomes que hoje brilham na Europa, como Moisés Caicedo e Piero Hincapié. Aos 17, já demonstrava uma solidez defensiva que deixava claro que ele não era apenas mais um, era diferente, era especial. E isso é apenas o começo. Você está pronto para seguir essa história? Mesmo dentro do vestiário, seus companheiros brincavam que William tinha alma de atacante, graças à sua capacidade de se projetar ao ataque com uma visão pouco comum em um zagueiro. Mas sua verdadeira essência estava na defesa, onde impunha respeito. Tinha um talento quase cirúrgico para se antecipar às jogadas, desarmar sem fazer falta e neutralizar ataques com uma limpeza que poucos em sua posição conseguem. Cada desarme seu era uma aula de tempo e precisão. Sua presença era como uma muralha que não precisava de força para ser imponente. O time sabia que, quando Pacho estava em campo, havia uma garantia de solidez defensiva. No entanto, havia dias em que a saudade lhe corroía os ossos. Embora progredisse na carreira, a distância da mãe o dilacerava por dentro. Ela lutava contra um câncer de mama que avançava com crueldade. William sentia a impotência de não poder estar ao lado dela, de não poder abraçá-la nos dias mais frágeis. Mas sabia que carregar aquela dor fazia parte do preço que havia escolhido pagar. Tirar sua família da pobreza não era apenas uma promessa, era uma missão de vida. E essa responsabilidade o forçou a amadurecer às pressas, tornando-se o pilar emocional e financeiro da casa. A virada decisiva chegou em 2019. Após anos de esforço silencioso, o Clube Independiente del Valle apostou nele, promovendo-o ao time profissional. Foi um anúncio que encheu de esperança toda a sua família. Finalmente poderiam vê-lo estrear, pela televisão, como o jogador que sempre sonhou ser. A estreia oficial aconteceu em 3 de novembro daquele ano, na Liga Pro Equatoriana. Parecia o início de tudo o que haviam sonhado, até que a realidade mostrou seu lado mais cruel. Naquele mesmo dia, enquanto William pisava o gramado como profissional pela primeira vez, sua mãe, Glenda, travava sua última batalha contra o câncer. Suas irmãs, Sônia e Gisela, tomaram uma decisão impossível: não contar nada a ele antes do jogo. Queriam que jogasse livre do peso emocional, que vivesse sua estreia sem a tristeza o puxando para baixo. A partida terminou empatada sem gols, mas logo após o apito final, com a camisa ainda encharcada de suor, deram a notícia. Sua mãe havia falecido. Tinha 51 anos. Desde aquele momento, esse número se transformou em um símbolo. O número 51 virou uma homenagem silenciosa que William carrega com orgulho cada vez que entra em campo. O golpe foi brutal, mas não o derrubou. O fortaleceu. Em 2020, foi protagonista da histórica conquista da Copa Libertadores Sub-20, numa final em que o Independiente del Valle superou o River Plate por 2-1. Junto de companheiros como Moisés Caicedo, mostrou que fazia parte de uma geração dourada. Um ano depois, em 2021,
conquistou a Liga Pro Equatoriana, consolidando-se como um dos zagueiros com maior projeção do continente. Sua capacidade de antecipação, domínio no jogo aéreo e saída de bola limpa chamaram a atenção dos olheiros europeus. E assim, em janeiro de 2022, o salto dos sonhos aconteceu. William Pacho foi contratado pelo Royal Antwerp, da Bélgica, numa operação de cerca de 5,5 milhões de euros. Já não era apenas uma promessa, era uma realidade. Com esse contrato, pôde cumprir o que tantas vezes prometera à mãe, tirar a família do bairro e lhes dar uma vida digna. Já não jogava apenas por necessidade, jogava com liberdade. Na Bélgica, tornou-se o coração defensivo da equipe, liderando-os na conquista da Copa Nacional e em uma campanha de destaque na Liga. E sua história estava só começando. Seu impacto na Liga Belga foi tão marcante que os gigantes europeus não tardaram em agir. Em março de 2023, o Eintracht Frankfurt, da Bundesliga, desembolsou 9 milhões de euros para garantir sua contratação. E ali, no exigente e gelado futebol alemão, William Pacho voltou a mostrar porque era um dos defensores mais promissores de sua geração. Adaptou-se como se estivesse há anos no clube, conquistando rapidamente um lugar na zaga titular e sendo peça-chave para que o time subisse na tabela e se classificasse para a Europa League. Sua consistência, força física e precisão tática o tornaram um pilar defensivo em uma das ligas mais competitivas do mundo. Embora sua intenção inicial fosse permanecer por mais um ano na Alemanha para consolidar ainda mais seu desenvolvimento, seu nível despertou uma verdadeira corrida pela sua contratação. Clubes de peso como o Chelsea, onde joga seu compatriota e amigo Moisés Caicedo, e até mesmo o Real Madrid demonstraram interesse. Mas foi o Paris Saint-Germain quem se adiantou. Luiz Henrique, técnico do clube parisiense, foi o primeiro a enxergar não apenas o zagueiro do presente, mas o líder do futuro. Em 9 de agosto de 2024, o PSG pagou 45 milhões de euros por William Pacho, tornando-o o primeiro equatoriano da história a vestir a camisa do time da capital francesa. Com apenas 23 anos, Pacho desembarcava em um PSG em plena transformação. Após se despedir de nomes como Sérgio Ramos, o clube apostava em uma nova geração. Luiz Henrique foi claro desde o início com a diretoria: vamos parar de olhar para o passado. Ramos foi uma lenda, mas agora é hora de pensar no futuro. E William Pacho tem o perfil ideal para marcar uma era. Quero ele como pilar da minha defesa. As estatísticas não tardaram em comprovar a visão do técnico. Embora os números variem, poucos jogadores acumularam tantos minutos quanto Pacho na temporada. E não só isso. Em um elenco recheado de estrelas internacionais, apenas ele e Achraf Hakimi conseguiram algo impressionante: disputar todos os jogos da Champions League sem cometer uma única falta. Um exemplo claro de seu sangue frio, leitura de jogo e disciplina. Na zaga parisiense, tornou-se o parceiro ideal de Marquinhos. Sua estreia foi em 16 de agosto de 2024, numa vitória contundente por 4-1 na Ligue 1. Desde aquela partida, sua presença no time titular jamais foi questionada. A temporada de 2024 a 2025 se transformou na confirmação absoluta do sonho que um dia começou nas ruas de terra de Quinindé. William Pacho, o garoto que chutava bolas descalço em um bairro humilde de Esmeraldas, hoje é símbolo de resiliência e excelência futebolística na elite europeia. E ainda há muito por vir nessa história. William conquistou o que parecia um devaneio para seu país e para o clube parisiense. Levantou não só a Copa da França e a Supercopa, como também conquistou a Ligue 1 com autoridade. No entanto, o verdadeiro objetivo, o sonho que o Paris Saint-Germain perseguia havia anos sem descanso, estava na Europa, a tão sonhada Champions League. E desta vez, o destino reservou um protagonista inesperado, mas merecido. Não era apenas a ambição de um clube milionário que havia fracassado diversas vezes, era o anseio de toda uma nação que jamais tivera um só representante erguendo aquele troféu glorioso, o Equador. Acima de compatriotas mais conhecidos, até mesmo de nomes como Moisés Caicedo, foi William Pacho quem assumiu a responsabilidade de fazer história. Durante toda a campanha europeia, não apenas foi titular absoluto, como jogou os 16 jogos do torneio sem perder a concentração por um minuto sequer. E na grande final, voltou a deixar tudo em campo. Com 5 interceptações limpas, 2 cortes cruciais e uma jogada decisiva, salvando uma bola que parecia destinada à linha de fundo para transformá-la no início do segundo gol do PSG. Mostrou que a glória não era fruto do acaso, mas de anos de sacrifício, coragem e talento. Segundo Marquinhos, Pacho era a peça que faltava para alcançarmos o que tanto desejamos. Sua chegada mudou nossa mentalidade. E foi assim mesmo. Porque às vezes, não é apenas habilidade, mas energia, liderança silenciosa e humildade que transformam um time em campeão. O Equador celebrou essa vitória como se fosse sua, porque era um país que viu passarem pelo futebol europeu lendas como Antônio Valência, mas que nunca havia visto um dos seus levantar a taça mais importante do futebol de clubes. William o fez não só por ele, mas por sua mãe, por suas raízes e por cada criança que joga descalço num campinho de terra sonhando com algo maior.
Ele ergueu a bandeira tricolor, beijou o número 51 da sua camisa, a idade da mãe ao falecer, e gritou com toda a alma por aqueles que sempre estiveram com ele em silêncio. Essa história não tem fim. É apenas o primeiro capítulo de uma epopeia que continuará sendo escrita com suor, com gozo e com orgulho. William Pacho ainda não atingiu seu teto. Está vivendo o esplendor de sua juventude futebolística, e com um PSG renovado, livre de egos e focado no coletivo, tudo indica que o melhor ainda está por vir. E se essa história te inspirou tanto quanto a nós, não saia sem apoiar este vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no Loco por Futebol e venha com a gente no próximo capítulo dessa jornada onde seguimos descobrindo os novos gigantes do esporte rei. Nos vemos no próximo vídeo, família futeboleira.